O que que eu e você podemos fazer? O que que eu e você podemos fazer? Mal sabia eu que quando eu comecei a pensar esse texto para compartilhar com vocês, Deus já estava preparando um domingo de tanto ensino. E o texto de Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 14, eu peço ao pessoal da multimídia, desculpa, eu disse até o 17, mas eu vou ler apenas até o 14. O texto sagrado diz assim, esse texto fala de quando João Batista saiu a pregar. E o texto no versículo 7 começa dizendo assim, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Imaginem a cena, irmãos. Imagina o que está acontecendo. Deixa o seu coração ser ministrado por Deus nesse momento. Deixa a sua mente entender um pouquinho para além das palavras. Junta tudo o que está acontecendo nesse culto para que Deus possa criar uma mensagem una no seu coração, na sua mente. As pessoas vinham para João e diziam o seguinte, porque ele estava pregando o arrependimento, e ele dizia o seguinte, então, e nós queremos ser salvos, e João dizia assim, mas quem é que disse para vocês que vocês podem ser salvos sem arrependimento, sem mudança, sem transformação? Não digam, eu sou judeu e isso me dá direito. Não digam, eu vou à igreja e isso me dá direito. Não digam, eu dou dinheiro e isso me dá direito. Não digam, eu nasci num lar evangélico e isso me dá direito. Não digam isso. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Olha o versículo 10, que é o tema da mensagem. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. E João respondeu, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Vocês entenderam? As pessoas vieram para resolver um problema de eternidade, e João está dizendo o seguinte, não se resolve isso da maneira que vocês estão imaginando. O evangelho precisa criar alguma coisa em nós. E essa mensagem nasceu de uma conversa que eu tive com a minha esposa, com a Ana. Ela disse assim, que ela foi conversar com alguém, e a pessoa contando de uma outra pessoa, disse assim, essa pessoa é uma pessoa de Jesus. Aí a pessoa emendou e disse a seguinte frase, essa pessoa é uma evangélica de Jesus. Ora, a exposição, aquilo que a pessoa falou, é absolutamente contraditório, porque como é que diz, essa pessoa é evangélica, é de Jesus? Ser evangélico já não é ser do evangelho, e ser do evangelho não é ser de Jesus? Mas aí a pessoa emendou para Ana e disse assim, porque tem tanta gente que se diz evangélica que não é de Jesus. Ora, então nós temos uma outra categoria agora, nós temos agora um outro povo, nós temos um povo que se chama de evangélico, mas não pertence a Jesus. Por quê? Porque tem muita gente que imagina que eles são de Jesus porque eles cumprem ritos religiosos e porque eles cumprem tarefas religiosas e porque eles fazem algumas coisas, mas não são de Jesus, elas são delas próprias. Elas são da religião, elas são dos seus próprios ideais, elas são das suas próprias ideologias, elas são de um evangelho, sim, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, porque o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré é visto, ele é ouvido, quando ele é pregado, mas ele é muito mais percebido do que ouvido.
O Evangelho de Jesus de Nazaré vai para casa, ele vai para a mesa, ele vai para as rodas de brincadeira. O Evangelho de Jesus de Nazaré vai para o trabalho, ele vai para o casamento, ele vai para os investimentos. O Evangelho de Jesus de Nazaré vai para a rua, quando você caminha, quando você dirige. Ele vai para a academia quando você vai fazer seu exercício, ele vai para a casa dos seus amigos, ele vai para as rodas que nós criamos de convivência, ou seja, o Evangelho de Jesus vai para a vida. Tem muita gente que se diz evangélico, mas ele pertence a uma igreja, se diz evangélico, mas ele frequenta uma comunidade, e à vista destas coisas, irmãos, e sob a declaração do Batista, que diz que o machado já está posto à raiz das árvores, já está prestes a exercer a sua função, que é derrubar aquela árvore, que é cortar aquela árvore, precisa surgir em mim e em você uma pergunta: o que nós podemos fazer diante disso? O que fazer diante dessa realidade? Por exemplo, o que fazer diante de tantas possibilidades de ofertar-nos, e nós retemos a nossa mão? E por favor, não leia isso, não ouça isso em dinheiro. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando de doação de si próprio, nós estamos falando de doação financeira, nós estamos falando de talentos que estão embutidos, nós estamos dizendo de gente que poderia ocupar um espaço que pertence única e exclusivamente a você. Então o que significa isso aqui, ser evangélico? E eu queria te dar 3 conselhos para o Espírito de Deus ministrar no seu coração nessa manhã sobre o que significa, para que alguém como eu e você não tenhamos mais que ouvir na rua assim: olha, fulano é evangélico, mas ele não é de Jesus. Sabe por que ele não é de Jesus? Porque as palavras dele não correspondem com a de Jesus. Sabe por que ele não é de Jesus? É porque ele é egoísta. Sabe por que ele não é de Jesus? É porque ele é injusto. Sabe por que ele não é de Jesus? É porque ele é promovedor de ira, de discórdia. Sabe por que ele não é de Jesus? Porque onde ele está, o ambiente, ao invés de ficar mais leve, mais belo, mais cheio de graça, o ambiente se torna turvo, pesado, difícil de ser tragado. Sabe por que ele não é de Jesus? Porque ele é um sanguessugas. O que acontece, irmão, quando nós ouvimos o Evangelho? A primeira coisa que o Evangelho faz, a primeira, é despertar em nós consciência. Você entendeu o que eu disse? A primeira coisa que o Evangelho faz é despertar em nós consciência, não emoções. Eu me emociono. Olha, eu digo para vocês a dificuldade que foi para eu ficar nesse louvor sem acabar de perder o restinho de voz que eu tenho. Porque as emoções, tá na pele. Isso aqui é bom demais, estar com vocês é muito bom, estar nessa comunidade é maravilhosa, ouvir essas canções são demais. Desperta emoções. A gente sente, nós somos tocados, mas nós temos hoje uma religião que é uma religião em busca de emoções. Nós temos encontros que são encontros em busca só de emoções. Se eu sentir, valeu a pena. Se eu sentir, foi bom. Se eu senti um êxtase, é porque Deus esteve presente. Se eu fiquei todo arrepiado, é porque aconteceu alguma coisa boa. Não, isso é muito bom e eu não estou desmerecendo o valor das emoções, o lugar das emoções dos nossos encontros. Nós não somos robôs, nós somos seres que têm emoções. Nós choramos, nós nos entregamos, nós levantamos as nossas mãos, nós gritamos, nós ajoelhamos, nós ficamos de pé com a mão para cima. Alguns de nós choram e outros batem palma. Mas a primeira coisa que o Evangelho desperta é consciência. Porque o que nós temos hoje é um encontro de muita emoção e de pouca conscientização. Quando eles ouviram o que o Batista estava pregando, o que João Batista estava pregando, eles perguntaram no versículo 10, o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. O que fazer? A minha pergunta nessa manhã com o Evangelho é: o que eu devo fazer? Tem que trazer à minha consciência o que significa ser um homem cristão. Tem que trazer à sua consciência o que significa ser uma mulher cristã. Tem que trazer à sua consciência o que significa um casamento
cristão. Irmãos, prestem atenção, a primeira coisa que o Evangelho desperta em mim é consciência, o que significa ser um homem de negócios cristão, o que significa ser um pai cristão, porque o que nós temos hoje são homens e mulheres que vivem uma dualidade existencial. Eles imaginam que ser cristão e ser uma pessoa na outra área da vida são duas coisas diferentes. O que o Evangelho, primeira coisa que ele faz, é despertar em mim o fato de que eu não vivo duas vidas, eu tenho uma única existência diante de Deus. Consciência de que como pastor, quem eu preciso ser, como líder dessa comunidade, como pai da Sara e do Pedro, quais são as exigências que o Evangelho faz, marido da Ana, amigo dos meus amigos. Não adianta você ficar buscando sentimentos religiosos em reunião, isso não te muda. Você já arrepiou muitas vezes, já não? Você já chorou muitas vezes, não já? Você já deu glórias a Deus alto muitas vezes. Você já saiu de um culto dizendo o seguinte: esse culto foi arrebatador. Esse culto me levou para o céu, mas alguns dias depois você desceu ao inferno. E esse não é Jesus de Nazaré, que no terceiro dia desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou. Não, você vive essa vida que é um roller coaster. Tem dias que você está no céu, tem dias que você está no mais profundo abismo existencial. Eu não estou dizendo de dores da alma, eu estou dizendo que essas buscas por emoções somente não nos transforma. O Evangelho precisa promover em mim e você consciência de que eu não posso continuar tratando as pessoas como eu trato. Olha para mim um minuto. Você não pode continuar tratando sua esposa como você trata, o seu marido como você trata, o seu tempo como você trata. O que o Evangelho faz? Ele desperta em mim consciência que eu preciso viver de forma coerente, remindo o tempo, porque os dias são maus. E como uma outra passagem das Escrituras diz: Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. O que o Evangelho desperta em mim? Que tem mudanças para ser feitas. E de que essas mudanças para acontecerem, elas precisam de um processo. Sabe o que o Evangelho desperta em mim? Consciência de que a gente ferida, que eu feri, e que eu preciso pedir perdão. Sabe o que o Evangelho desperta em mim? É que eu não posso mais continuar indo a uma igreja. Faz mal para mim, continuar indo a uma igreja, ouvindo o Evangelho, dizendo que eu sou de Cristo, e vivendo de uma outra maneira, porque alguém em um comércio vai dizer assim: eu conheço gente que se diz evangélica, que não é de Jesus. Primeira coisa que o Evangelho traz em nós: consciência. Esse povo perguntou, eles foram abalados pelo que João Batista estava ensinando. E o que nós podemos fazer? Segundo conselho: para com essa ideia de imaginar que o Evangelho é massificado, que o Evangelho transforma multidões, que o Evangelho muda e que as igrejas é que são mudadas. O Evangelho transforma indivíduos. A coletividade vem como consequência. Você entendeu o que eu disse? O Evangelho muda indivíduos. A coletividade vem como consequência. Na minha experiência pastoral, e eu já ouvi tanto isso, pessoas dizem assim: mudei de uma igreja A para a igreja B, porque eu estava procurando um povo mais de Deus, porque eu estava procurando um povo mais avivado, porque eu estava procurando um povo mais do fogo, porque eu estava procurando um lugar que eu me sentisse, ou que tivesse mais êxtase espiritual. Eu estava procurando um lugar onde tivesse mais a presença de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa: não tem presença de Deus nesse prédio, como não tem presença de Deus em nenhum outro prédio religioso na face da terra. Não adianta você ir na Catedral de São Pedro, lá em Roma, achando que a presença de Deus está lá. Não adianta você procurar a igreja A, B, C ou D, achando que a presença de Deus está lá, porque a presença de Deus não está em lugares, a presença de Deus está em pessoas. A presença de Deus não está em lugares, eu vou repetir. A presença de Deus está em pessoas. O Evangelho muda o indivíduo. A coletividade é consequência.
Se nós tivermos gente convertida, essa igreja será uma igreja convertida. Se nós tivermos gente falsa, essa igreja será falsa. Se nós tivermos gente mentirosa, esse grupo de irmãos será mentiroso. Se nós tivermos gente do bem, essa igreja será conhecida como uma igreja do bem. E ela será conhecida como uma igreja de alguém que vai falar assim: tem gente evangélico que é de Jesus. Olha o que aconteceu. Versículo 11, João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Está falando de gente, não é de igreja. Não é de grupo, de pessoas. Aí vieram os publicanos, e os publicanos eram os cobradores de impostos, que também vieram para ser batizado, e perguntaram: e nós? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Não sejam subornados, não tirem das pessoas, não aceitem propina, não alivie a dívida de ninguém, mas também não cobra mais de ninguém, seja justo, faça o seu papel. Então vieram soldados, vocês estão reparando nas classes que vieram? Primeiro veio gente rico, diz: o que eu faço? Você tem, contribua, doe, mas não é rico no sentido da abastança financeira. Você tem roupa, doe para quem não tem, um pouco. Você tem dinheiro, reparta com alguém. Você tem talentos, reparta com alguém, leva alguém enfermo para o lugar de ser curado. Pince as feridas de alguém, ponha remédio nas dores de alguém. O que você tem? Aí vem os soldados e perguntam: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, porque os soldados naquela época tiravam propina. A história é antiga, gente. Tirava propina das pessoas. Nem acusem ninguém falsamente. 3 coisas: não aceitem extorsão. Por quê? Porque as pessoas pagavam pelo serviço do policial. Outra coisa: se alguém queria acusar alguém, ele pagava um policial para mentir. Não aceita falar falsamente de ninguém. Contentem-se com o seu salário, ou seja, não sejam gananciosos. Ele transforma egoísmo em doação. Quem tem mais, doe um pouquinho. Está vendo o que o Evangelho faz? O Evangelho não enche igreja. O Evangelho transforma pessoas. Porque a igreja cheia ou vazia não significa necessariamente que é uma igreja cheia de povo de Cristo. Porque alguém vai dizer num lugar: conheço alguém que é evangélico, mas não é de Jesus. Aliás, não é que eu conheço alguém. Conheço tantas pessoas que se dizem evangélicos, mas não são de Jesus. Ele transforma desonestidade em honestidade, injustiça em justiça. Olha o cobrador de impostos: para de roubar. Olha o funcionário: para de tirar horas do seu patrão. Trabalhe com dedicação, dê o seu melhor, cumpra o seu tempo. Não roube do seu patrão, no tempo que você gasta fazendo coisas para as quais você não foi contratado para fazer. Olha o que ele está dizendo: pague as pessoas, tenha palavra. Se você disser sim, é sim. Se você disser não, é não. Seja gente certa, do bem. Ame com sinceridade. E deixe as pessoas saberem que você as ama e que elas não têm medo de virar as costas e deixar você falando delas. Sabe o que o Evangelho faz? Ele traz luz. E onde há luz não há nada escondido. Sabe o que o Evangelho faz? Ele tira de nós o medo de viver em coletividade. Porque nós estamos procurando uma igreja transformada, enquanto o Evangelho me transforma e te transforma, para que juntos nós sejamos uma coletividade de gente que foi transformada por Jesus de Nazaré. Você diz amém para mim, querido? Você está entendendo? O que Deus está falando com você nessa manhã? O que Ele faz? Ele transforma a busca pelos próprios desejos na busca pelo bem comum. O que significa isso? Que o importante não era eu chegar. Sim, é importante que eu chegue. É importante que eu alcance. Presta atenção. É importante que eu chegue, que eu alcance. Mas o importante é que eu chegue acompanhado.
que eu chegue com o maior número possível de pessoas. Irmãos, eu acho que aquela mulher foi uma profetisa. Tem tanta gente que se diz evangélico, mas não é de Jesus. Porque tem tanta gente querendo chegar, e para chegar, está pisando em gente, está matando pessoas, está roubando alegria, está destruindo lares, está acabando com a capacidade da pessoa ser gente, está agarrada nos seus próprios desejos, está presa naquilo que ela quer para ela. Importa que eu seja, que eu tenha, que me agrade, que seja da minha maneira, porque eu quero chegar. E quando ela olha para trás, tem um rastro de gente machucada, de gente ferida, de comunidade que não podia ter sido diferente, de gente que poderia ter sido alcançada. Tem gente nessa manhã que Jesus quer ministrar exatamente estas coisas. Eu vou me atrever a dizer para vocês, queridos, eu não estou... Quem é daqui dessa comunidade sabe, se você está visitando, não existe isso aqui entre nós. Mas tem gente aqui que se diz evangélica, e que Jesus vai falar no seu coração hoje: você é evangélico, mas você não é meu. Você é evangélico porque você é de uma igreja, você não entendeu a mensagem do evangelho. E eu espero que nessa manhã você se arrependa. E eu espero que nessa manhã você dê um passo contrário. Eu espero que nessa manhã você pare e diga assim: se um dia alguém disser a meu respeito num lugar, e fiquem tranquilos, eu não sei quem é a pessoa não, tá? Porque eu acho que vocês estão pensando assim: quem será esse Judas aqui? Eu vou te falar quem é o Judas. Vira para a pessoa que está do seu lado, mas faz isso assim de forma meio sincronizada. Vira para a pessoa que está do seu lado, se você puder dizer assim: o Judas é você. Fala aí. Faz isso para mim, a dinâmica. Ok. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Quem é o Judas? Levanta a mão para mim. Levanta a mão. Mas todos vocês ouviram, somos todos nós. O ponto não é esse, queridos. O que o evangelho transforma? Ele transforma a minha busca na busca do bem comum. Quantas vezes para alcançar o seu status, quantas vezes para alcançar o que você queria, quantas vezes para ser bem-quisto, quantas vezes para fazer gracinha, você denegriu a imagem da coletividade. E a coletividade pode ser sua família, pode ser sua comunidade de fé, pode ser seus irmãos. Quantas vezes você cerrou sua mão para não dar, para não servir, para não ajudar? Quantas vezes você fez guerra fria? Então o evangelho, primeira coisa que ele cria, o que é? Consciência. E o Espírito de Deus está trazendo consciência nessa manhã. Eu orei por vocês, e eu creio que nesse momento Deus está fazendo isso aqui. Trazer consciência. Você quer ter uma experiência, um êxtase espiritual que te arrebate? Maravilha. Mas que isso aconteça depois que você tem consciência do que significa ser de Cristo, porque senão você vai voar diabolicamente. Você será um pássaro satânico. Você será um crente possesso, que nunca mudou de voz e nunca saiu quebrando as coisas, nem rolando no chão. Mas você está possuído por uma mente demoníaca que te deixa imaginar, que te deixa pensar que ser evangélico é viver esse estilo de vida que você vive. Segundo, o evangelho transforma o indivíduo para depois transformar a coletividade. Deixa eu fazer um parêntese aqui que não estava no que eu queria falar para vocês. Irmãos, você quer fazer essa comunidade melhor? Não precisa necessariamente você mudar o pastor, os músicos, as pessoas que estão aqui. Basta você mudar uma coisa. Imagina o que é. Fala mais alto para me ouvir. Mais alto um pouquinho. Isso. Se você mudar você mesmo, você vai transformar esse lugar no melhor lugar do mundo. Você vai transformar esse encontro no encontro mais transformador, encorajador. Terceiro, eu queria poder ter voz para falar mais ainda para vocês, mas terceiro, o que o evangelho faz? Presta atenção. A mensagem de João Batista, o evangelho nos impulsiona ao compartilhamento. Leia o texto, gente. Ouça. O que devemos fazer então? Perguntar às multidões. E João simplesmente responde: compartilhe do que você tem.
Quem tem um pouco de dinheiro, olhe para quem não tem e ajude. Quem tem comida, e algumas coisas não se aplicam a nós, você precisa entender contextualmente o que aqui significava. Nós estamos falando da região da Palestina, que tinha gente que morava à míngua. Eu estive agora em Goiânia, que é a capital do estado nosso lá. Goiânia é uma linda cidade, irmão, sem brincadeira, linda cidade, linda, maravilhosa, mas com algumas estatísticas horríveis. Goiânia tem o segundo maior desnível socioeconômico da América, ou seja, tem um PIB elevadíssimo, que a cidade é cheia de dinheiro, que eu fiquei impressionado. Tem mais Ferrari rodando em Goiânia do que em Miami, queridos. Esses são dados, não é brincadeira minha aqui não. A revenda da Porsche em Goiânia vende mais do que todas as outras revendedoras do Brasil. Nós estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades muito maiores do que Goiânia. O dinheiro é fora do normal. Também de cada 10 duplas sertanejas, 8 vêm de Goiás. E o povo vende disco demais, tem muita gente rica. Mas do mesmo lado tem gente que não tem um pedaço de pão para comer. Pão. Não tem um pedaço de pão. Nós estamos falando de uma comida boa. Nós não estamos falando de uma mesa para sentar. Nós estamos falando de gente que não tem um pedaço de pão para comer. Agora, interessante é que há uma pesquisa, e essa é informal, de que se a classe rica de Goiânia resolvesse repartir do que tem, saciaria a fome de 68% das pessoas que não têm o que comer. Ou seja, ficaríamos com 32% só, 68%. A região da Palestina tinha os seus sofrimentos. Nós não estamos lá e nem estamos em Goiânia, ok, mas e aqui? O que significa isso aqui? Porque não pense assim, primeiro, eu não sou o cara que dirige Ferrari nem sou rico, então não tem nada para dar. Cada um dentro do seu nível, primeiro. Segundo, cada mensagem do Evangelho ela é contextualizada para o lugar que nós estamos, porque Deus não nos colocou aqui por acaso. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Você crê nisso? Você diz amém. Nós estamos aqui por um propósito. Então aqui, o que eu posso compartilhar? Se a mensagem do Evangelho é compartilhar, é um pouco de tempo, então eu vou dar do meu tempo. E você vai dar do seu tempo. O que é que eu posso compartilhar? É um pouco do meu know-how, então eu vou compartilhar. De dons que Deus me deu, de coisas que eu sei fazer. O que é que eu posso compartilhar? É da minha casa? Então eu vou abrir minha casa para receber alguém, para encontrar um pequeno grupo, para trazer gente para ouvir a palavra de Deus. O que eu posso? É o meu apartamento que é pequeno? Ok, ele é pequeno para eu colocar 20, mas ele é grande o suficiente para eu colocar 3. Quanto é que eu posso doar? Eu não posso doar 1.000? Sim, mas eu posso doar 10? Você entende o que eu estou dizendo? Eu não posso fazer um café para 50, mas eu posso fazer para 2? O que é que eu posso fazer? Eu não posso virar um missionário de tempo integral, porque eu preciso trabalhar para viver. Mas eu posso visitar uma pessoa que está enferma. Olha para mim, irmãos. Eu posso visitar uma pessoa. Eu posso visitar uma pessoa que perdeu alguém. Eu posso tirar 1 hora do meu tempo para fazer ligações, posso não? Para dizer para alguém o seguinte: você precisa de alguém para conversar? Você precisa de um ombro para você chorar? Você precisa de alguém aí para te ajudar a limpar o seu apartamento porque você está doente? Você precisa de alguém para ir aí ajudar você a limpar a neve do seu driveway porque você está acamado? Transfere, irmãos, para a nossa realidade o que é que eu e você podemos fazer. É você ver um casal mais jovem, chegar perto dele ou dela e dizer o seguinte: eu queria ser um mentor do seu casamento. Posso? Você está começando a caminhada. Eu conto isso constantemente. Eu e a Ana, quando nós casamos, nós temos hoje 32 anos e quase 8 meses de casado. E eu amo a minha esposa mais do que eu amava quando éramos namorados. E oro todo dia para ela me amar do mesmo jeito também. Conto com a misericórdia de Deus nesse processo.
Mas, irmãos, quando nós casamos, pensa numa coisa ruim e difícil. Eu tinha 20 anos. A Ana quase a mesma idade. O que a gente sabia da vida? O que nós sabíamos do que era ser marido e mulher? O que a gente sabia de como tratar um ao outro? Cada um lutando pela sua própria vontade, cheio de ímpeto, cheio de dureza naquilo que falava. O que nós sabíamos? Sabe o que acontecia? Nós estávamos numa igreja e não tinha um casal. A Ana um dia falou assim para mim uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ela falou assim, depois de muitos anos, ela falou, meu bem, eu vejo você aconselhando gente, casal. Ah, se nós tivéssemos tido um Manuel na nossa vida, a gente não teria sofrido tanto lá no início, que foram 3 anos, irmãos, que eu vou te falar. Eu e a Ana não nos separamos até o 3º ano de casado, porque Deus tinha um propósito nesse negócio. Porque embora apaixonados um pelo outro, a gente se feria o tempo inteiro. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Às vezes Jesus está até querendo falar com algum casal aí, porque esse aqui não estava no script. Quem sabe você pode ser um mentor de um casalzinho aí, ó. Dizer, escuta, passei por essa estrada, deixa eu te ajudar. Se precisar, liga para mim. Eu vou até onde você estiver, a gente toma um café, bate um papo. A gente troca uma ideia. Às vezes é uma mãe. A gente, essa igreja, vai nascer 10 nenéns aqui nessa igreja. Encontrei com a menina a nossa irmã querida que cuida do berçário. Falei para ela, você vai precisar aumentar esse berçário. Ela falou, pastor, pede voluntário. Falei, toda vez que eu peço voluntário para o berçário, o pessoal acha que é para fazer neném. E aí eles fazem neném. E tem neném demais. Mas você sabe que algumas dessas meninas, essas mulheres que vão dar à luz, elas nunca viram um nenenzinho daquele tamanhozinho na mão delas para cuidar. Você já viu os seus. Quem sabe você podia chegar para uma delas e dizer o seguinte, olha, o dia que você for dar à luz, guarda meu nome, meu telefone aí, me liga antes. Me liga, eu vou lá te ajudar a dar o primeiro banho. Eu vou lá te ensinar. Porque a gente pega aquele negócio e acha que vai quebrar, gente. É ou não é? Vocês entendem o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Compartilha. Porque você vai levar isso para a sepultura. Não, sabe para onde você vai levar isso? Para o inferno junto com você. Porque quem é de Deus não pode viver dessa maneira. Não é possível. O que é que eu preciso compartilhar? São minhas mãos. É alguma coisa que eu sei fazer. São os meus pés. É a minha capacidade de ir e vir. O que é que eu posso servir? Então ninguém diga assim, eu sou de Jesus porque eu vou na igreja, não. Ninguém diga assim, porque é isso que o texto está ensinando. Ninguém diz, eu sou filho de Deus porque eu sou judeu, descendente de Abraão. Não, para. Porque até dessa pedra, Deus ressuscita filhos para Abraão. Diga, eu sou de Jesus, se você realmente for de Jesus. Não diga, eu sou de Jesus, se as suas mãos nunca se sujaram, porque você foi fazer o bem para alguém. Não diga, eu sou de Jesus, se a sua vida é vivida na mesmice da sua existência. Não diga, eu sou de Jesus, se a sua vida é guardada, porque você tem probleminhas para cuidar. Não diga isso. Arrependam-se. E entendam que ser evangélico é ser de Jesus. E ser de Jesus é viver como Jesus nos criou para viver. Quando nós nos reunimos, é bom, porque nós somos bons no sentido, você está entendendo, da nossa vida. Não é porque a igreja é boa. Não é porque a música é boa. A música é boa porque tem músicos que são de Jesus. E tocam com a alma. E dão de si. Porque entenderam isso aqui, ó. Sabe por que é bom? Porque que a igreja é boa. Porque tem berçário. Não, é porque tem mulher que perdeu estar aqui para estar lá. E ela não tem filho lá. Sabe por que é bom para as crianças? É porque é gente que entendeu que cuidar de crianças é de Deus. Sabe por que é bom o som? É porque é gente que vem 2, 3 noites por semana mexer e tentar ajudar. Sabe por que é bom a recepção? É porque são pessoas que ficam em pé ali o tempo todo para dar um abraço em você. Sabe por que é bom? É porque tem gente boa. Entende o que eu estou dizendo? Agora, sabe por que é ruim? Porque você é ruim. É porque você entra e não dá bom dia para ninguém. É porque você não é capaz de estender a mão, um abraço. Porque você não é capaz de limpar um chão sujo, se voluntariar para dar. Sabe por que é ruim? Porque sua língua é grande. Sabe por que é ruim? É porque por causa dos seus problemas da vida, que são tantos, né? Você nunca tem tempo para servir, você nunca tem tempo para ajudar. Seu vizinho está morrendo.
a colega de trabalho sua. Tem ninguém, seu ombro não serve de apoio para ninguém, é por isso que é ruim mesmo. João não elabora de forma difícil, teológica, complicada, o que significa. Quando as pessoas perguntam, o que podemos fazer? Ele simplesmente fala o seguinte: você é soldado? Sim. Então para de falar, de receber dinheiro para falar do outro. Ó. Você é cobrador de imposto? Sim. Quanto que a taxa do cara é 5? Não cobre 6. Não cobre 6 não. O que você tem? Você tem roupa? Pega um pouquinho da sua e doe para alguém. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês para encerrar. Eu garanto. E eu vou te dizer por que eu garanto isso. Todos vocês aqui têm muito mais roupa e calçado no seu armário que você dá conta de usar. Falei alguma besteira? E eu vou te dizer por quê. Um dia eu cheguei para minha esposa e disse o seguinte: eu vou dar um limpa no meu armário. Mas não é um limpa sazonal. Inverno, verão, esse negócio que a gente faz com as roupas. Eu tomei uma decisão, eu não preciso de 20 camisas. Eu não preciso de 20 camisas. Se você chegar no meu armário e um dia você for lá em casa e quiser ir lá no meu armário, você vai olhar e dizer que lado... Primeiro que o armário é o seguinte: se o armário é do tamanho desse negócio aqui, ó, aí vai aqui assim tudo, a parte da gente homem é essa daqui, não é assim? É assim. É todo lugar, gente. Lá também. Lá em casa também. E aqui eu sei que tem irmãs que começam a ocupar os armários do corredor, do quarto de hóspede, do basement, e vai. Eu disse assim: quantas camisas eu preciso? Eu disse para mim mesmo: quantas camisas eu preciso? Eu preciso de tantas. Pensei. Que enquanto eu estou usando, tem lavando, aquele negócio todo. Ok. Quantas calças jeans eu preciso? Preciso de tantas. Irmãos, eu tenho 5 calças jeans. Pô, pastor, você ganha pouco assim? Não, eu poderia comprar 50. Eu não preciso de 50. Na hora que uma começar a envelhecer, eu vou lá e compro outra. Eu fiz essas escolhas. O que eu fiz do resto? Dei. Aliás, eu acho maravilhoso os presentes de aniversário que vocês me dão. Porque muitos deles se tornam presente para gente que você nunca conheceu. Nunca viu. E vai fazer o... Não é. E vai fazer o bem. Vai fazer o bem. Eu contei para a Ana assim com alegria tremenda no meu coração, porque nessa ida minha para o Brasil, eu não preciso levar muita roupa, levei um bocado de coisa para mim doar. E eu falei, cheguei e dei para uma determinada pessoa que precisava muito. Mas coincidiu de eu voltar no lugar 2 dias depois, primeira coisa que eu vi, de longe eu reconheci minha camisa. Falei, opa, fez bem. Fez bem. Entendeu, irmãos? Não precisa. Eu não estou dizendo para você ficar com pouca roupa, não. Fique com quantas você quiser, você não tem que fazer o que eu fiz. Você faz do jeito que você quiser. Não é isso, o que eu estou falando é a mentalidade. É a mentalidade, gente. Eu trabalho, eu tenho meu salário, muito ou pouco. Eu posso doar um pouco dele, eu vou doar. Eu vou ajudar. Não fala que você é de Jesus, se a sua mentalidade não é de Jesus. Porque alguém vai ouvir você falar e vai dizer, não é. Não é. E sabe o que está acontecendo? E eu vou terminar com isso. Vocês estão ficando entorpecidos. E achando que vocês podem responder como responderam para João. E João diz assim, não fala que você é filho de Abraão, só porque você tem uma descendência judaica. Não fala isso. Não fala que você é evangélico, só porque você vai numa igreja evangélica. Não fale isso. Seja homem e mulher o suficiente para dizer o seguinte, eu frequento uma igreja. Não fala. Não fala eu sou de Jesus se você não é de Jesus. Se a sua filha, o seu filho, a sua mulher, o seu marido não podem testemunhar que você é de Jesus. Não fala. Porque isso vai enganar você mesmo, além de fazer um mal terrível para quem está perto de você. Porque vai criar o que essa geração pós-moderna mais tem percebido. É gente hipócrita na religião. Hoje nós encontramos mais pessoas cansadas da igreja do que de qualquer outra coisa. Agora, irmãos, não é porque eu sou pastor. Tem uma coisa melhor do que isso aqui. É a mensagem da cruz que nós estamos ensinando. É a comunhão dos filhos de Deus. Por que tem gente enojada da gente?
É impossível nós não termos desafeto, eu concordo. Alguém não gosta do jeito que você fala, alguém não gosta do seu posicionamento ético, moral, porque você defende algumas coisas que a pessoa aprova. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas a Bíblia se antecipa e diz assim, irmãos, naquilo que falam de vós, que não falem de vocês como malfeitores, como gente do mal, como gente trapaceira, como gente desonesta, como gente sem vergonha, como gente safada, como gente cínica. Que não seja isso. Que a pessoa fala assim de você, não gosta de você, porque você gosta demais de Jesus e o gostar demais de Jesus me antipatiza. Ok, louvado seja Deus por isso. Que alguém diga assim, eu não gosto de você, porque você distribui demais do que você tem. Mas que não seja assim, você é avarento. Eu não conheço uma pessoa que foi abençoada por você. Eu não conheço uma pessoa que recebeu o bem por sua causa. Então, terminou meu tempo. Eu creio que Jesus falou aqui nessa manhã. E eu queria fazer para vocês a pergunta que fizeram para João Batista. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Que tal você se arrepender hoje, nessa manhã? Porque a primeira coisa que o Evangelho traz é consciência. E se ele trouxe consciência, você está diante de Deus, que te ama e que te perdoa. E que restaura a sua vida. E que pode transformar você numa nova criatura. Então eu queria assim, olhando para você assim, ó, na seca mesmo. Até molhou um pouquinho, vocês viram, né? Tem alguém aqui nessa manhã que se ouvisse a mensagem de João Batista, igualzinha ela foi falada e foi pregada aqui hoje, você precisaria se levantar e dizer, Deus, sou eu, maestro. Você tem coragem de ficar de pé para a gente orar juntos? Só você que sentiu isso, querido. Feche os seus olhos e vai falando com o seu Deus. Vai falando com o seu Pai. Vai falando com o seu Senhor. Vai falando com Jesus aí, querido. Porque é o que Ele quer, ouvir sua voz mesmo. Ele não quer a oração do pastor, Ele quer a sua oração, Ele quer seu coração. Ele quer você entendendo o que foi falado aqui nessa manhã e dizendo para Ele, Pai, essa pessoa aí sou eu e eu preciso mudar. Transforma meu coração, pede. A Bíblia diz assim que quem pede recebe. A gente fica pedindo coisas enquanto Deus quer que a gente peça mudança para nós mesmos. Quem bate a porta abre, quem busca encontra. Fala com Deus, talvez você não tenha nem como falar, porque se você falar é tão ruim o que as pessoas vão ouvir, mas Deus não se importa com isso. Você pode, na sua mente mesmo, ou nas suas palavras, dizer para Ele que Ele ama você. E Ele quer te restaurar nessa manhã. Senhor, eu te agradeço, porque nossa oferta aqui hoje foi essa, ó Deus, uma oferta para o Senhor. Alguns aqui ofertaram cantando, tocando, ajudando, servindo. Tem gente ofertando lá os seus braços para uma criança, acariciando um nenenzinho ali no berçário, cuidando na classe e ensinando crianças. Tem gente ofertando aqui no som, Senhor, no estacionamento, na porta, na cozinha. Eu vi irmãos ofertando para o Senhor lá na cozinha, Senhor, com touca na cabeça, cheirando a temperos, que estavam ofertando para o Senhor. Eu vi gente ofertando para o Senhor, tirando xerox ali agora mesmo, fazendo cópias para entregar para as pessoas. Eu vi gente ofertando para o Senhor, trazendo dinheiro aqui nos gasofilácios. Eu vi gente ofertando para o Senhor de tantas e diferentes maneiras aqui nessa manhã. Louvado seja o teu nome. Eu vi gente ofertando, trazendo uma palavra tão linda sobre o dízimo, cantando uma canção tão especial para nós, ministrando louvor como o Franklin fez. Eu vi gente, Senhor, se oferecendo ao Senhor aqui. Mas eu queria que houvesse agora um sacrifício de entrega ao Senhor, Senhor, daquelas pessoas que estão aqui de pé agora. Gente que está dizendo, Senhor, sou eu aqui. E que o Evangelho traga consciência,
traga senso de transformação individual e nos projete para o compartilhamento, Senhor. Senhor, essa comunidade é muito rica. E ela é tão rica que o que ela menos tem é dinheiro. Mas ela é muito rica, Senhor. Porque nós temos tanta mente brilhante aqui, nós temos tantas pessoas habilidosas, nós temos tantos braços saudáveis, tanta gente com coração bonito, Senhor. Transforma-nos, Senhor, para junto nós transformarmos a New Life Church e transformarmos a cidade, transformarmos as famílias. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, e eu abençoo esses irmãos pela coragem que eles tiveram nessa manhã, de chegar diante do Senhor e dizer: Pai, sou eu preciso disso aqui. Porque João disse: o machado está posto à raiz da árvore, não deixa ele ser golpeado, não deixa, porque essa árvore depois de cortada, ela será lançada no fogo, e ali nada mais presta. Eu abençoo meus irmãos e irmãs desta comunidade, povo de Deus, e eu levanto as minhas mãos e eu ministro a bênção do Senhor sobre eles. Irmãos queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz que excede todo entendimento seja sobre nós, irmãos queridos, e guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Você diz amém? Agora eu quero